Enquanto a primeira parte, a primeira metade do livro do Apocalipse descreve as lutas históricas da igreja em um mundo hostil, a segunda parte do livro do Apocalipse agora vai se centrar no tempo do fim e também nos eventos finais que antecederão a vinda de Cristo. E a partir de ali, Apocalipse vai se concentrar no conteúdo do pergaminho aberto, daquele livro aberto de Apocalipse capítulo 10. Em outras palavras, nas profecias de Daniel. Sejam todos bem-vindos ao esboço da Escola Sabatina. Estamos na lição número 8, que tem como título Satanás, um inimigo derrotado. Vamos examinar, vamos subdividir nosso esboço agora do conteúdo em duas partes. A primeira parte nós vamos falar sobre a mulher e o dragão. E a segunda parte nós vamos falar sobre guerra no céu e guerra na terra. Tudo bem? Vamos ao primeiro assunto então, o significado da mulher e do dragão em Apocalipse. João vê uma visão, e nessa visão uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e tendo uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A notável mulher de Apocalipse capítulo 12 aparece como um símbolo da igreja em toda a Bíblia. E isto nós podemos conferir em Isaías 54:5 e também Efésios 5:25 ao 32. O sol, como fonte de luz, representa o Evangelho, segundo Coríntios 4:6. Pode comparar também com João 8:12. E a lua reflete a luz do sol. As 12 estrelas em sua cabeça representam as 12 tribos de Israel, assim como os 12 apóstolos. Em Apocalipse capítulo 12, e o verso 1 até o verso 5, a mulher aqui representa aquela igreja do Antigo Testamento que traz o Messias ao mundo. Mas nos versos 6 e também os versos 13 e del 13 ao 17, aqui a mulher representa a igreja cristã, depois de Jesus. Agora, o dragão de Apocalipse 12, 3 ao 6. Em oposição à mulher, Satanás, simbolizado pelo dragão, que é a serpente antiga, que é o diabo e Satanás, de Gênesis capítulo 3, suas 7 cabeças, diz, que representam os reinos da história, por meio dos quais trabalhou para se opor aos planos e também aos propósitos de Deus. E também os 10 chifres em sua cabeça, que simbolizam as autoridades políticas, e está no verso 12. E as 7 coroas que estão na cabeça do dragão referem-se às falsas pretensões do domínio sobre esse mundo. Nós podemos comparar com Lucas capítulo 4, verso 6. E sendo que Deus anunciou que viria um nascido de mulher que esmagaria a cabeça da serpente, lembram de Gênesis capítulo 3? Agora Satanás esperou que essa criatura nascesse e então ele queria destruí-la. E quando Cristo é levado para o céu, para o trono de Deus, a mulher que representa a igreja encontra proteção divina no deserto durante o tempo, 2 tempos e meio tempo. Está falando dos 1260 dias. E durante esse tempo, a igreja remanescente, logicamente, aguarda o retorno de Cristo e também o estabelecimento do seu reino eterno. Falando um pouco da guerra no céu, de Apocalipse 12, 7, aqui se menciona que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra Satanás e seus anjos. E quando realmente isto acontece, haveria a expulsão de Satanás e de seus anjos. Quando foi expulso ele? Nós vemos Apocalipse 12, 10 ao 12, que foi depois da destituição de Satanás. Agora, eu gostaria de mencionar alguns destaques do capítulo 12 que nos ajudarão a entender muito mais todo o que temos estudado. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a autoridade de Cristo foram estabelecidos após a morte de Jesus na cruz, especificamente o reinado de Jesus, Apocalipse 12, 10. E tendo sido expulso do céu, Satanás percebe que ele tem pouco tempo, assim diz Apocalipse 12, 12.
Isto é reconhecido mais claramente depois da morte de Jesus na cruz. Um outro assunto importante é que depois de sua expulsão do céu, Satanás começa a perseguir a igreja de uma maneira tremenda durante o período profético que nós conhecemos como 1260 anos de Apocalipse, no verso que está mencionado no verso 13, 12, 13. E este período é conhecido como a Idade Média, que começa no ano 538 depois de Cristo. Um outro assunto é que depois da expulsão do Satanás do céu, ainda ele tem acesso ao céu. Podemos ver isso no livro de Jó, frequentando ele a Assembleia Celestial diante de Deus e fazendo acusações contra Jó. Jó, capítulo 1, verso 6, e capítulo 12, verso 2, ou o verso 12 também, e o capítulo 2. Mas a situação mudou completamente depois da morte de Jesus. Também houve guerra na terra, capítulo 12, 13 a 16, Satanás não pode ferir a Cristo, né? Então ele sabe que Jesus ama a igreja e agora ele se volta contra a igreja. Mas a mulher, que é a igreja, recebe 2 asas de grande águia, diz a Bíblia, para voar no deserto, onde será cuidada, protegida por Deus por um período de tempos e metade de um tempo, ou seja, 1260 anos. Em Apocalipse capítulo 12, verso 17, provavelmente seja uma mensagem importantíssima. Ali acontece a famosa declaração sobre o ataque de Satanás contra o remanescente. Até agora, o dragão não foi capaz de destruir a mulher, a igreja, mas ele não desiste. E ele renova suas forças e vai fazer guerra, como diz a Bíblia, contra o restante, o remanescente de sua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que mais? E têm o testemunho de Jesus. Esse termo remanescente do Antigo Testamento descreve aqueles que sobreviveram à destruição para continuar como o povo fiel de Deus. E este remanescente do tempo do fim, a Bíblia diz que tem 2 características claras. Em primeiro lugar, guardam os mandamentos de Deus e, em segundo lugar, têm o testemunho de Jesus. E todos nós sabemos que essa segunda parte do testemunho de Jesus, de acordo com Apocalipse capítulo 19, verso 10, é o espírito da profecia, o dom profético, que estará com a igreja no tempo do fim. E no final, é muito importante mencionar que no final, quando Satanás reinicia o ataque contra o remanescente de Deus, sua estratégia muda completamente. Agora, em vez de usar apenas a coerção ou a perseguição, ele agora enfatizará o engano. E ele sairá a enganar, falsificar a vinda de Jesus e outras coisas. Algumas aplicações ao final. O livro do Apocalipse recomenda que consideremos seriamente o futuro e consideremos também a dependência de Deus como uma prioridade para estar de pé em aquele grande dia, quando Jesus venha pela segunda vez. E como nos vamos preparar para isso? Lendo a palavra. Lembra como começa Apocalipse capítulo 1? Bem-aventurado aquele que lê, ouve e faz de sua vida, em sua vida prática, estas palavras da profecia. Eu animo a todos vocês a ler este livro diariamente, orar cada dia e nos preparar para a vinda de Jesus. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez, muito obrigado por Tua palavra. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que se preparam para a Tua vinda e possamos resolver a cada dia ler a palavra de Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembrem, nosso lema, maná, cada dia, cada manhã. Para mim é uma alegria muito grande poder gravar este vídeo aqui em Equador, em Quito, nas dependências da União Equatoriana. E eu quero dizer para vocês, este sábado nós teremos o último dia dos 10 dias de oração. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça ao final. Um abraço.